Pessoal, olá, tudo bem? Vou trazer, pessoal, uma explicação sobre corrente elétrica, né? Algumas situações sobre corrente elétrica. Eu vou fazer aqui a explicação, ver algumas questões também. E aí eu vou deixar tanto o vídeo, para vocês verem o vídeo, como também os PDF, né? Se quiser depois ler, reler, ver as figuras, ver a resolução das atividades para poder responder a atividade que vai ser postada, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para o slide. Aqui o roteiro da aula, apresentação, aí corrente elétrica. Vamos ver aqui a definição, sentidos, intensidade da corrente elétrica e a unidade no sistema internacional, né? E depois passamos aos demais slides. Aqui, né, algumas curiosidades, né, o que é o choque elétrico, como ocorre o choque elétrico, qual a relação do choque elétrico com a corrente elétrica. Isso são situações que nós podemos, após a aula, a gente ter uma noção de como isso acontece. Então, a corrente elétrica, aqui. Corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor elétrico, né? Então, veja aqui, pessoal, que num condutor elétrico, em um metal, em um corpo qualquer, os elétrons eles estão dispostos, pessoal, eles se movimentam em todas as direções. Aqui, ó, que as barrinha de metal aqui de azul, e você vê os elétronzinhos aqui, eles se movendo aqui para todas as direções, né? Isso é normal no corpo, porém, embora haja energia nos corpos, não existe a corrente elétrica e nem quer dizer que esses corpos estejam eletrizados. Só vai estar eletrizado quando o número de elétrons for diferente do número de prótons. Porém, para que haja corrente elétrica, é necessário que o movimento ele seja ordenado. Então, nessa primeira situação, o movimento ele está desordenado. Já na segunda situação, nós vemos aqui a representaçãozinha, ó. Você vai ter, pessoal, aqui no retângulozinho, nós vamos ter aqui alguma coisa que fornece uma tensão, que ela pode ser dada por uma bateria, por uma pilha, ou pela a nossa rede elétrica que nós temos em nossa casa. Então, quando esse condutor elétrico ele é ligado nos terminais representados aqui por positivo e por negativo, esses elétrons que estavam aqui se movendo de forma aleatória, eles vão passar a se movimentar em forma de uma corrente. E é justamente isso que é a corrente elétrica. Então, o que é? É o fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor elétrico. Ou seja, quando esses elétrons que estavam andando desordenadamente, eles recebem uma tensão, como já disse, fornecida por uma bateria ou pela rede elétrica da sua residência. Aí eles, no condutorzinho elétrico, eles vão andar de forma ordenada. E veja aqui uma coisa interessante, pessoal. Aqui eles estão fazendo um movimento ordenado e os elétrons eles têm um fluxozinho convencional, que aqui, ó, ele vai do positivo para o negativo, né? E isso aqui nós chamamos de corrente contínua. Existe também a corrente alternada, que aí os elétrons vão de sentido e fica alternando para o outro, assim, num ritmo muito alto. Mas aqui, por exemplo, sendo uma corrente contínua, o fluxo dele é o quê? Do positivo ou de maior tensão para o negativo, de menor tensão. Então, veja aí qual é o sentido do movimentozinho dos elétrons. O sentido convencional, do positivo para o negativo. Porém, existe o que chamamos de sentido real, que aí é do contrário, né? Mas é importante você ver aí o sentido convencional. Sempre vai do positivo para o negativo. Caso pergunte-se sobre o sentido real, aí a gente tem que ver aqui, ó, essa observaçãozinha, né? Corrente real é do negativo para o positivo. Mas o sentido convencional, os elétrons saem do polo positivo e vão até o polo negativo. E ele vai fazer esse ciclo aqui, né, ininterruptamente. E quando tiver alguma coisa fornecendo tensão, eles vão fazer esse ciclozinho aí no condutor.
Ok? Então, isso é corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons. E ele é proporcionado pelo quê? Por uma tensão ou uma diferença de potencial. O que vai fazer que eles se movam do polo positivo para o polo negativo, né? Ou do maior para o menor. Aqui, ó, sentidozinho aqui. Nós temos aqui uma bateriazinha, e temos os polos positivo e negativo. E aí, ó, eles foram ligados aqui com os condutores a uma lâmpada. Então, veja o que acontece. A bateria ela fornece tensão, né? Fornece diferença de potencial. É isso que movimenta os elétrons. Então, vamos ver aqui as setinhas. Ó. O sentido convencional, ele indica o quê? Que o elétron sai do positivo e chega ao negativo. E o sentido real, e não é muito falado, mas isso guarda aí, né? Guarda essa observaçãozinha, é do sentido negativo para o positivo, né? Se perguntar qual o sentido da corrente elétrica? Do positivo para o negativo. Qual o sentido real da corrente elétrica? Do negativo para o positivo, né? Realmente tem os dois sentidos, depende a que você está se referindo. E sempre quando falamos do sentido da corrente, estamos falando do sentido convencional. Ok? Então, corrente elétrica, nós já sabemos que é um movimentozinho ordenado de elétrons, porém, né, ela pode ser medida. A corrente elétrica ela pode ser medida. E como que é medida a intensidade da corrente elétrica? Olha, nós queremos saber quanto de carga elétrica passa por uma regiãozinha aqui da seção transversal do fio. Imagine isso como se fosse uma região aqui, um cortezinho no fio, não um corte, mas uma regiãozinha, uma secção, né? E aí os elétrons, ó, eles vão percorrendo aqui o fio, vão passar por essa regiãozinha. Então, cada elétron, ele tem uma quantidade de carga. E aí o que nós queremos saber, ó, é toda a carga que vai passar por essa regiãozinha aqui, ó, de amarelo, em uma unidade de tempo. Quando sabemos a quantidade de carga e o tempo que essa carga leva para atravessar a seção reta aqui do condutor sólido, nós vamos determinar a intensidade da corrente elétrica I. Está aqui, ó, o Izinho. Então, o que é I? Intensidade da corrente elétrica. Será a quantidade de carga, ΔQ, dividido pelo tempo, ΔT. Essa quantidade de carga ela tem que estar, pessoal, na unidade Coulomb, na unidade C, Coulomb. Se estiver em uma outra unidade, tipo nanocoulomb, microcoulomb, que são as mais usuais, aí a gente tem que usar a potênciazinha de base 10. O microcoulomb quer dizer 10 a menos 6 coulombs e o nano 10 a menos 9. E depois nós veremos, vamos fazer essas conversões caso elas apareçam aqui, né? E eu vou passar para vocês a correspondência que tem entre esses submúltiplos e o coulomb, que é a unidade. Então, a carga ΔQ tem que estar em coulomb. O tempo ele tem que estar em segundos, né? Por exemplo, uma questão que diz uma quantidade de carga passa pela seção reta de um fio durante 1 minuto. Então, na hora de calcular, você não usa minuto, você vai usar o equivalente em segundos, que seria o quê? 60 segundos, né? Então, o tempo aqui eu quero ele sempre em segundos. E quando você tem a carga e você tem o tempo e você divide a carga pelo tempo, você determina a intensidade da corrente elétrica. E essa intensidade da corrente elétrica ela é dada em ampere. Então, é aquilo que na nossa residência, nos aparelhos elétricos, nas tomadas, ele é identificado como ampere, né? Até no disjuntorzinho que a gente usa lá na chavezinha, ele tem uma quantidade que ele suporta, que quando a corrente ultrapassa aqui dali, ele desliga automaticamente, né? Então, aquilo é ampere, ou seja, a quantidade de carga que aquele sistema, aquele fio, aquela tomada suporta, né? Então, nós usamos chamar em ampere. Quando é uma quantidade menor, a gente usa chamar em miliamperes. Por exemplo, uma bateriazinha de celular, né? A quantidade de carga dela ela é dada em miliampere, que é a quantidade de carga por segundo, inclusive que leva ali e calcula ali o tempo do seu carregamento, tá? Então, vamos lá, tá aqui. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, vai ser a quantidade de carga dividido pelo
Tempo. Bom, a quantidade de carga em coulomb, que é o C, o tempo é em segundo, que é o S, e a intensidade da corrente elétrica ele seria justamente assim, ó, coulomb por segundo. Mas aí rebatizaram isso de ampere. Então a corrente elétrica ela é dada em ampere, mas tem o mesmo significado de quantos coulombs, né, de carga passa em quanto tempo em segundos. Curiosidades. O efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? É o choque, pessoal, né? Então imagina uma corrente elétrica passando pelo teu corpo. Ó. Então o que é o choque elétrico? Corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos. Valores de intensidade de corrente e seus efeitos. Vamos ver aqui qual é o efeito de um choque de uma determinada intensidade ela provoca no ser humano. Ó, uma corrente de 0,001 ampere. Isso aqui é uma corrente baixa, pessoal, baixíssima. Então, o que ela provoca? Sensação de cócegas ou formigamento leve. Né? De 0,01 ampere, também não é um choque tão grande, mas olha só, a pessoa perde o controle dos músculos, né? Ela vai ficar ali paralisada. Ali é quase como alguns animais, eles dão ali uma ferroada, ele tem um veneno que ele deixa ali a sua presa paralisada por alguns segundos para ele poder predar ela, né? Matar ela. Então o choque elétrico de 0,01 ampere, ó, ele faz com que você perca o controle dos músculos, né? Não vai levar ao óbito, nem a queimaduras grandes, mas vai ficar ali com a dificuldadezinha de se movimentar caso você leve um choque desse. Agora, olha só, acima de 0,01 ampere e até 3 amperes, a corrente atinge o coração, modificando seu ritmo, podendo paralisar completamente o coração. Olha aí. Tá aí? Então, os choques, por exemplo, de 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, né, eles podem fazer a pessoa ter ali uma parada cardíaca. Então, esse choque aqui que vai de 0,01 ampere até 3 amperes, isso aqui é encontrado facilmente nas tomadas das nossas residências. Nossa residência aí, dependendo do que você ligue aí, dependendo da espessura do fio, ela pode ter 1 ampere, 2 amperes ou até 3 amperes. Né? Então vai ter algumas circunstâncias também que vai fazer esse choque ele variar, né? Entre uma quantidade menor e uma quantidade maior. Por exemplo, algo que pode aumentar em muito a intensidade do choque no corpo humano, os efeitos dele no corpo humano, é o fato da pessoa estar molhada. Quando você está molhado, né, você vai diminuir a resistência no seu corpo. Por consequência, a corrente ela terá um efeito muito maior, né, na pessoa. Então, é muito mais perigoso você levar um choque estando molhado do que estando com o corpo seco, ok? Vejamos aqui. Bom, aqui nós temos aqui algumas... Continuando aqui as curiosidades, né? Tá aqui, era o que eu falei, efeito fisiológico, 0,001 ampere, sensação de cócegas, formigamento, 0,01 ampere, perda do controle dos músculos, isso, claro, durante algum período, não um período longo, para sempre, né? Durante alguns instantes, pode ser minutos talvez, mas quando o choque ele vai aqui na casa de 1, 2 ou 3 amperes, então já pode atingir o coração e pode, né, provocar paralisia completa do coração, parada cardíaca. Vamos ver aqui algumas questõezinhas aqui, atividade. A corrente elétrica que se estabelece no condutor metálico é decorrente do movimento ordenado de... Veja bem, pessoal, o que é a eletricidade, como ela chega até nós? Ela chega até nós através dos condutores, e sobretudo os condutores metálicos, né? São os fios, os cabos, eles trazem a energia lá da geradorazinha até chegar na nossa casa, no eletrodomésticozinho, né? Então, mas o que é essa corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons. Está aqui, ó, é a letra C, pessoal. A corrente elétrica que se estabelece no condutor metálico é decorrente do movimento ordenado de elétrons livres. Os elétrons são as partículas que se movimentam livremente, sobretudo nos metais, tá bom?
Então, ó, não é íons dos metais. Íons são em soluções, pessoal. Prótons são as partículas positivas, mas elas não se movem. Próton no sentido de elétrons livres em outro, não. Elétrons livres em torno do núcleo, não. São os elétrons livres na superfície do condutor, na superfície metálica. Tá aí a letra C. Ó, sobre o sentido convencional da corrente elétrica, é correto afirmar aqui. Então, lembre-se que existe um sentido convencional e um sentido real. Então, normalmente, esse tipo de questão, o sentido da corrente é sobre o sentido convencional. Só será a corrente real, o sentido real da corrente, caso isso for especificado na questão, né? Caso não, sempre estaremos falando do sentido convencional. Então, o que é correto afirmar sobre o sentido convencional? Ó, flui no sentido do menor para o maior potencial elétrico, né? Quando fala menor e maior, o maior e menor são sinaizinhos de mais e de menos que tem nas pilhas, nas baterias, ou até mesmo na sua tomada. Na sua tomada tem um positivo e um negativo. Claro que não está indicado, né? Você tem que fazer o teste para saber, né? Na bateriazinha lá já tem o positivo e o negativo. Então, flui do sentido do menor para o maior, não, né? Ela oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio? Não oscila. Apresenta o mesmo sentido de fluxo que a corrente elétrica real? Não, é o contrário do sentido da corrente elétrica real. Então, o que acontece? Flui no sentido do maior, ou seja, do positivo, para o menor, ou seja, o negativo, né? Potencial elétrico. Está aqui a letra T. Questão 3. Pela seção transversal de um fio condutor, passa uma carga elétrica de 30 coulombs a cada 5 segundos. Então, a intensidade da corrente elétrica nesse fio, está aqui, pessoal. Quantidade de carga é 30 coulombs, já está na unidade, que a unidade é o C. Se tiver em outra unidade, tipo microcoulomb, que é o MIC, ou o MC, ou ainda o NC, que é o nanocoulomb, aí nós temos que transformar por coulomb. Mas aqui já está perfeito, 30 coulombs. Atravessa a seção do fio em quantos segundos? Em 5 segundos. Então, qual é a corrente? A intensidade da corrente elétrica desse fio? Então, I é igual a Q dividido por ΔT, ou seja, a carga, que é 30, dividido pelo tempo, que é 5. 30 dividido por 5, I dá igual a 6 amperes. Né? 6 amperes, é uma quantidade de carga aí considerada. Né? Aqui não está respondida essa questãozinha aqui. Não tem uma canetinha aqui, mas aqui seria a mesma fórmula. I igual a Q dividido por T. Só que aqui nós queremos encontrar o Qzinho. Então, fazendo meio pelos extremos, só esse Q aqui, ó, como é que você encontra ele? É só multiplicar o I, que é 1, pelo tempo, que é 120. Então, esse Q aqui, ó, vai ser 1 vezes 120, que dá 120 coulombs, tá? Eu não coloquei aqui, não estou tendo com o que escrever aqui, mas o que é a carga? É a corrente vezes o tempo. Então, 1 vezes 120, a carga dá 120 coulombs, 120 C. Vamos lá, continuando aqui. Apresentação, intensidade da corrente elétrica, efeito da corrente elétrica e atividade. Então, aqui é a mesma coisa que nós estamos falando, a revisãozinha aqui, ó. Intensidade, como é que se calcula a intensidade? Daqui a forma, I igual a Q sobre ΔT. A unidade no sistema internacional é o ampere. E o sentido convencional é de quê? Do polo positivo para o polo negativo. Sentido convencional. Então, do maior para o menor. E o sentido real é do menor para o maior. Tá? Esquemazinho que simplifica tudo que nós falamos. Então, vamos lá. Mais questões. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar corrente elétrica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então, aqui, ó, volts, watt, que é o W, coulomb, que é o C, coulomb vezes segundo e ampere. Então, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, ó, ela é dada em ampere, tá? Ampere. E homenagem a quem? A André-Marie Ampère, que foi quem estudou justamente aí a corrente elétrica e os seus efeitos, ok? Agora veja, pessoal, que todas essas aqui estão relacionadas à energia. Então, por isso que às vezes tem que saber bem do que está se tratando, né?
Tipo volt. Volt está relacionado à tensão, né? A tensão da rede elétrica. Por exemplo, a gente diz aqui, por exemplo, que a nossa rede elétrica, nosso aparelhozinho, ele é ligado em 120 volts. A nossa tomadazinha é de 120 volts. Os aparelhos, às vezes eles eram de 110, de 220, né? Hoje eles são automáticos. Eles identificam a corrente automaticamente e ele já se ajusta a ela. Mas a sua correntezinha, na tomada, que passa na sua tomadazinha, ela é de 120 volts e volt está relacionado a isso. O watt já é a potência dos aparelhos. É o quanto, né? O quanto de energia por segundo aquele aparelho ele consome. Está relacionado ao consumo de energia, né? Vamos assim dizer. Que aparece na sua contazinha de energia, né? Lá vai estar em quilowatt porque é um valor muito grande. Aí você soma toda a quantidade de consumo de energia dos seus aparelhos e vai aparecer lá a quantidade do seu consumo. Então, o consumo de energia ele é dado em watt. Coulomb é a quantidade de carga que os portadores de carga elétrica têm, né? No caso, os elétrons e os prótons. Coulomb vezes segundo, isso aqui está relacionado mais à lei de Coulomb, né? Nós vimos anteriormente, mas não vamos ter então 1 ampere, a unidade de corrente elétrica no sistema internacional. Vamos lá, 2. Durante 2 segundos, são transportados 5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Então, está aqui, ó, a formulazinha. I, que é a intensidade da corrente elétrica, é igual a Q, que é a carga, dividido pelo tempo. Então, o que é I? Vamos lá. Qual é a carga? 5. Dividido. Qual é o tempo? 2 segundos. Né? Lembre que a carga tem que estar em coulomb e o tempo em segundos. Já estão. Então, 5 dividido por 2 dá uma corrente de 2,5 ampere. Então, letra A, 2,5 ampere. 3 aí. Calcule o tempo necessário em segundos para que uma corrente elétrica de 2 amperes transporte uma carga elétrica total de 5 coulomb. Olha só o que nós queremos agora. Queremos o tempo. Então, está aqui, eu quero encontrar o tempo. Eu tenho a corrente que é de 2 amperes e tenho a carga que é de 5 coulomb. Então, vamos usar a fórmula I igual a Q dividido por ΔT. Vamos lá. O I é 2, está aqui. Ele divide por esse 1zinho aqui, porque isso aqui é uma fração, né? Quando não tem nada é porque tem 1. Tem que ser 2 dividido por 1. Para formar a proporçãozinha bonitinha. Igual a carga é 5 dividido por T. Veja bem, como o T ficou lá do outro lado embaixo, aí nós vamos fazer o quê? Meios pelos extremos. 2 vezes T é igual a 1 vezes 5, ou seja, 2T igual a 5. E o que é o tempo? 5 dividido por 2, que é 2,5 ampere. O x aqui, porque não tinha aqui nas alternativas. Então, é 2,5 ampere. Questãozinha 4. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 4 ampere percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 30 segundos. Isso aqui é parecido ao mesmo sentidozinho daquela questão que não estava resolvida, que eu falei que era 1 vezes 120, que dava 120 coulomb. Aqui, eu acho até que essa questão aqui. Tá aqui, eu tenho a corrente que é 4, a carga nós queremos encontrar e o tempo é 30. Não, lá era outros valores, mas deu 120 do mesmo jeito. Então tá aqui, ó, I igual a Q sobre ΔT. O I é igual a 4. Quando não tem nada embaixo é dividido por 1, é isso? Igual a Q dividido por 30. Aí meios pelos extremos. Ó. 1 vezes Q é Q, igual 4 vezes 30, 120 coulombs. Aí, 120 coulombs. Tá bom, pessoal? Olha, vocês vejam como é que usa a fórmula. A fórmula é simples. Às vezes, quando você quer a corrente, aí você divide direto, mas quando você quiser a carga ou o tempo, aí você tem que fazer meio pelos extremos. Por isso, nós fizemos essa questão. Em alguma lá anterior também nós fizemos. Bom, efeitos da corrente elétrica. Nós
vimos lá o efeito fisiológico da corrente elétrica, que é o choque elétrico, né? Nós vimos lá alguns valorezinhos. Você vê a partir de quanto, de que é de 0,01, ele já passa a ter um efeito bem forte. Se chegar a 1, 2 ou 3, pode levar a pessoa ao óbito. E vamos ver aqui os efeitos da corrente elétrica, né? Um efeito muito importante da corrente elétrica, pessoal, ele é muito recorrente, é muito falado, é o efeito térmico, ou chamado de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o calor produzido num sistemazinho, né? No sistemazinho elétrico. Então, vejamos aqui como ocorre aqui o efeito Joule. Quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores, eles colidem com os átomos do material. Essas colisões transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Essa situação, macroscopicamente, é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando calor. Esse efeito também é conhecido por efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? Quando a corrente elétrica passa no condutor, normalmente, pessoal, ele vai ter um dispositivo que vai gerar esse calor, vai fazer esses elétrons se atritarem cada vez mais. Ele pode passar, por exemplo, ele vai no fiozinho condutor e passar por um material que é um mau condutor. E aí isso pode gerar um aquecimento pelas colisões, que elas aumentam muito entre os elétrons. Vejamos aqui. Tá, ainda mais só falando desse efeito Joule aqui, né? Então, o efeito Joule, ele é o responsável digamos assim, pelo funcionamento de alguns eletrodomésticos que nós temos em casa. Por exemplo, esses aparelhos elétricos que a função dele é gerar calor, eles são todos aparelhos chamados resistivos. Então, são aparelhos que usam o efeito Joule para funcionar. Então, anota aí, ó, pessoal. Por exemplo, chuveiro elétrico, né, ele vai ter uma resistência. Essa resistência é aquela partezinha que, quando os elétrons chegam nele, eles têm dificuldade de passar. Aumenta as colisões e rapidamente há um aquecimento naquele material, né? Então, chuveiro elétrico, ferro elétrico, churrasqueira elétrica, forno elétrico, chapinha. Isso são aparelhos chamados de resistivos. Eles têm resistência. E qual é o efeito que atua ali para que ele tenha, digamos assim, ali aquela produção de calor? É o efeito Joule, pessoal, o efeito Joule, tá bom? O efeito Joule, ele existe aí nos aparelhos resistivos. Mas claro que qualquer aquecimento que você tem no sistema, isso é efeito Joule. Porém, tem aqueles aparelhos que foram feitos para esquentar, né? Por exemplo, o teu celular, você não quer que ele esquente, que ele não foi feito para esquentar, mas quando você usa ele muito intensamente, dependendo também da marca e tudo, ou principalmente se é uma marca nova que foi lançada no mercado, porque aí a gente vai usando e aí aparecem os problemas depois que vai ser corrigido, né? Então, às vezes tem realmente certos aparelhos que eles esquentam muito, e isso é por decorrência do efeito Joule, e isso significa também perda de energia, pessoal. Significa uma ineficiência do aparelho e isso vai pesar certamente no seu bolso. Quer dizer que aquele aparelho está desperdiçando energia. Então, na corrente elétrica, nós temos o efeito químico. O efeito químico na corrente elétrica, vamos ver aqui para as partes das soluções eletrolíticas. Quando uma corrente elétrica atravessa uma solução, então solução eletrolítica são mistura, por exemplo, do cloreto de sódio. Mistura aqui de cloro de sódio com cloro. Então, dá o cloreto de sódio. Né? Aqui nós temos aqui os cátions e os ânions. Então, veja bem, quando uma corrente atravessa uma solução de ácido sulfúrico, por exemplo, observamos a formação dos gases oxigênio e hidrogênio. Né? Não é esse caso aqui. No cátodo e no ânodo, né? Ou seja, no positivo e no negativo. A corrente produz uma ação nos elementos
da substância. Então isso aí vai acontecer quando você faz uma corrente elétrica passar por uma solução, né? Seja de cloreto de sódio, seja de, como ele colocou aqui, de ácido sulfúrico. Então ele vai ter ali o efeitozinho, que é justamente a produção do gás oxigênio e do gás hidrogênio. Nesse aqui, né? Se for em outro tipo de solução, pode provocar, mas ele vai ter esse efeitozinho aí, né? A produção de algum gás, inclusive aí fazendo a separaçãozinha aí das partículas. Efeitos da corrente elétrica. Outro efeito também é o efeito magnético. Olha aí o que é o efeito magnético. É um efeito muito importante, pessoal, muito utilizado na indústria, né? Tem muita utilidade, né? Porque através desse efeito, né, que aqui diz Oersted, foi quem estudou aqui o efeito da corrente elétrica no magnetismo, corrente elétrica e magnetismo, né? E isso tem uma aplicação muito grande. Então, ó, quando a corrente elétrica percorre um condutor, ela produz em torno desse condutor um campo magnético. Então, vamos ver aqui a ilustração. Nós temos uma bateria. Está aqui o fiozinho positivo e negativo. Você vê que o negativo está passando aqui por um disjuntorzinho. E aí ele chega aqui, ambos conectados aqui a um condutor metálico. Aqui, ó. Você vê que o fiozinho está passado aqui, conectado ao condutorzinho metálico, metal. E aqui a chavinha aqui para ligar e desligar, né? Abrir e fechar o sistema. Bom, então aqui ele está ligado. Quando ele está ligado, o que acontece com essa corrente elétrica nesse condutor? Ele vai produzir um campo magnético. E como é que nós sabemos que existe um campo magnético aqui, ó? Porque essa bússolazinha aqui, veja aqui em azul e vermelho, ó. A bússolazinha, ó, ela está sendo orientada pelo campo magnético gerado pelo metal. Você vê que ela está apontando aqui, ó, no sentido da corrente produzida pelo metal, do campo magnético do metal. Então, o campo magnético gerado aqui no metal, ele orientou a bússolazinha, né? Possivelmente sentido norte e sul. Ok? Então, esse aqui é o efeito magnético, né? Você faz a corrente passar por um metal, ele cria um campozinho magnético. E aí ele pode interagir com os ímãs. E aí nós temos o eletromagnetismo. Pessoal, isso aqui é amplamente utilizado aí na indústria, aí, seja por exemplo, de imagens, de som. Isso aí tem muito, né? E muita coisa aí relacionada à tecnologia, né? O que for de imagem, de som e muitas outras aplicações vai ter a questão do eletromagnetismo, ou seja, a eletricidade atuando juntamente com o magnetismo, né? Um exemplo disso aqui também são aqueles ímãs que o pessoal usa para separar sucata, né? Então, ali é uma aplicaçãozinha do eletromagnetismo. Ele pode ser inclusive acionado e desligado, né, pela chavinha aí. Na corrente elétrica nós temos o efeito luminoso, que é a luz, ilumina aí a nossa noite, né? Nossas casas, as ruas. Então o efeito luminoso é uma consequência do efeito Joule, olha aí, pessoal, aquele mesmo que nós vimos anteriormente. Após o condutor ser aquecido, ele então emite ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. Então aqui nós temos dois tipos de lâmpada, mas ambos elas são produzidas pela passagem de corrente elétrica, que é a lâmpadazinha incandescente, a corrente passa aqui e ela vai acender ali, né? Essa lâmpadazinha, inclusive, ela não é mais vendida, a não ser em lojas que seja especializada esse tipo de coisa. Ela é proibida devido ao seu alto consumo. Aqui uma lâmpadazinha de vapor de mercúrio, né? Minha correntezinha passa, ela aciona o gás, aí a lâmpadazinha acende, né? Aí você vai ter outros tipos de gases também que vai gerar o efeito luminoso, a luz. E mais recentemente e mais eficiente, mas aí já é uma outra tecnologia, mas também funciona à base da corrente elétrica, que são as lâmpadas de LED, né? O LEDzinho também ele é acionado pela corrente elétrica, tá bom? Então tá ok. Então, pessoal, mais ou menos que queria passar é isso que tinha nos slides, né? Esses efeitos luminoso, magnético,
também os efeitos fisiológicos, enfim, e principalmente a relaçãozinha da corrente elétrica, viu? Unidade, e não esqueçam de como calcular a corrente elétrica. Está aqui, ó. Correntezinha é a carga dividido pelo tempo. Então, você coloca os valorezinhos e você faz a operaçãozinha. Se precisar, você faz meio pelos extremos para encontrar, né? Então, quando for a corrente que você for encontrar, já faz só dividir direto a carga pelo tempo. Mas quando for a carga ou o tempo, aí você precisa fazer meio pelos extremos, né? Que é inverter para encontrar o valorzinho. Tá bom? Tá ok, pessoal? Valeu, pessoal. É isso aí, né? Essa aulazinha pode ter ficado um pouco extenso, mas vocês vejam com atenção, vejam a resolução dos exercícios e aí vocês vão ter condição de responder a atividade que eu estou deixando para vocês, tá bom? Qualquer coisa aí é só chamar e nós conversamos. Então, valeu. Até a próxima, tá, pessoal?